Já somos alcançados pelo nosso horário. Reiterar meu boa noite a todos, aqueles que eu cumprimentei logo de início, aqueles que entraram logo em seguida. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo da nossa obra, o livro No Mundo Maior, que é a quinta obra de André Luiz, dessa coleção de 13 livros. Hoje receberemos nosso irmão Milton Lozano, da Sociedade de Estudo Espírita Fraternidade, lá em São Luís, do Maranhão, aquela terra maravilhosa, né? Que está mais uma vez conosco, né? Dividindo o seu estudo. Na harmonização está Cláudia, na prece inicial Brígido e na prece final de Lu. Que nós possamos, a partir de agora, como Helena bem lembrou, manter os nossos microfones fechados, só aqueles que irão iniciar a tarefa, e que Jesus possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos absorver tudo que o Milton trouxe para dividir conosco. É com você, Cláudia. Boa noite. A leitura de preparo é do livro A Mensagem do Dia, Espírito Sheila, por Cleiton Levi. Alimento espiritual. A saúde do corpo muitas vezes começa no pensamento sadio. Não dê guarida a mágoas e rancores. Entregue ao tempo toda a ofensa. Se você já é capaz de escolher o alimento de que o seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem seu espírito. Se, quando a doença chega, você recorre ao médico, busque também a Jesus nos momentos de crise interior. Tudo passa. E o determinismo do espírito é a felicidade e a harmonia. Um dia, você devolverá à natureza o corpo amigo que serviu ao seu aprendizado no mundo, restando somente o que granjear na alma, depositária real dos nossos destinos. Um bom estudo para nós. Brígido. O Brígido caiu. Brígido, o seu áudio está fechado, Brígido. Elevemos então nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre querido, aos nossos mentores, aos nossos guias, aos amigos espirituais que aqui presentes estão, nos assistindo, e pedimos, Senhor, a tua permissão para executar, para podermos estudarmos mais uma vez um livro No Mundo Maior, de André Luiz, e que possamos cada vez mais assimilar esses teus ensinamentos para podermos cada vez mais progredirmos e podermos nos elevarmos. Abençoa a todos nós, abençoa a nossa família. Intui nosso irmão Milton Lozano para que ele seja o facilitador e nos traga todas as informações necessárias, todos os ensinamentos que foram a ti e foram por ti dados para a nossa compreensão e a nossa evolução. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Brígido. Obrigado, Cláudia. Mais uma vez, estamos recebendo o nosso irmão Milton Lozano, da Sociedade de Estudo Espírita Fraternidade do Maranhão. Boa noite, meu irmão. A palavra é sua. Muito obrigado, muito boa noite. Primeiramente, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa ponte tão gostosa, né? Tão bacana de ser feita, Nordeste e Sudeste, aí a gente, mesmo com a distância física, mas exercendo aqui, através da tecnologia, os poderes do espírito, de conexão além, apesar, independente das distâncias, né?
Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. É uma delícia estar aqui com vocês mais uma vez. E, sobretudo, retornando no livro, esse livro especificamente, No Mundo Maior, já fazia um tempinho que eu não o lia pela última vez. E é um livro riquíssimo, né? Foi muito bom retornar aqui nesses contatos. Assim que o Francisco me passou a lista de capítulos ali, eu passei o olho, lembrei desse aqui, A Casa Mental, que muito me atrai, muito me interessa. E aí eu já marquei logo, quero esse, né? Quero falar sobre esse. É um capítulo extremamente interessante, riquíssimo, né? De ciência, né? Ciência do corpo e ciência do espírito, né? Então acho que a gente vai ter bastante lições aqui, muitas lições para refletir, né? Espero poder abordar aqui esses temas da melhor maneira possível. Então, só dando uma recapituladinha aqui para a gente se situar, né? A gente está no início ali dessa jornada do André Luiz nessa missão específica, né? Que é do livro No Mundo Maior. E ele, então, desceu a crosta vindo de Nosso Lar junto com o Calderaro, conhece ali o Eusébio, que é o instrutor que está dando uma palestra para encarnados, né? E o André Luiz ele aborda ali o privilégio desses encarnados, que na verdade não é privilégio, é merecimento, de pessoas que durante o sono foram ali assistir, ouvir, ter contato com essa preleção, com essa palestra, com esses ensinamentos que são riquíssimos, né? E depois dessa palestra apresentado para Eusébio, o André Luiz é direcionado para o que nós vamos ver agora, né? Que são as assistências, aquilo que ele define aqui como pessoas que estão em situação de loucura nos dois planos da vida. Então é muito interessante a gente ver isso acontecendo paralelamente, e ele faz esse estudo comparativo ali diretamente, né? Com o encarnado e o desencarnado, para nós vermos essa moléstia, tanto a física, quanto a espiritual, quanto a psíquica, que no final das contas a gente sabe se misturam numa coisa só, né? Nos dois planos da vida, né? Então, logo de início, o André Luiz, logo no início desse capítulo, o André Luiz ele vai fazer uma reflexão que nos lembra bastante o que é trazido ali no Evangelho segundo o Espiritismo, das muitas moradas, né? Especificamente das diferentes estados da alma na erraticidade. Então, ele mesmo vai fazer uma reflexão sobre a situação dele no plano espiritual. Nós acompanhamos aí desde o livro Nosso Lar essa trajetória do André Luiz, como que ele passa por maus bocados, né? Inclusive são 8 anos de maus bocados para entrar então numa remissão, né, das suas dificuldades, já acolhido e amparado na cidade espiritual de Nosso Lar, né? E embora essa situação que a gente vê que é dolorosa, que a gente vê que é complexa, que a gente vê que não é das mais fáceis nem das melhores, mas a gente não vê no André Luiz um espírito empedernido no mal, né? Alguém que propositalmente e ativamente busca o mal, tanto que ele merece prontamente o acolhimento. Só não é acolhido prontamente, demora esse tempo todo pela dificuldade dele de tornar-se acessível para esse auxílio, para esse amparo, né? Mas quando isso acontece, ele começa então a sua jornada de aprendizado. E ele vai fazer uma reflexão sobre a situação dele, né? Ele vai falar como que, uma vez acolhido, uma vez cidadão de Nosso Lar, né? Eles têm acesso, esses espíritos, nessa cidade que, lembremos, né, não é o paraíso, embora a gente leia isso aqui, o nosso lado meio que se nos afigure como paraíso, né? A gente vê os jardins, a gente vê as edificações, a gente vê toda a organização e a harmonia e pensa, meu Deus, né, que isso aqui para a gente é o paraíso. Mas nosso lar é uma colônia espiritual coladinha ali no umbral, né? Tem as câmaras de retificação que fazem ponte com o umbral para receber diretamente os espíritos que já estão em condição de serem auxiliados. Então, é um posto avançado, né? Muito distante do que seria um paraíso de fato, né? O nosso mundo ainda não está nessa condição de mundo ditoso, né? E a mãe do André Luiz, por exemplo, ela já está numa colônia, lembremos, né? Mais avançada, né? Tanto que ele tem que desdobrar-se no plano espiritual para chegar até ela. Aí ele dorme, descansa, a parte mais grosseira do perispírito fica ali em Nosso Lar, e aí sim ele consegue acesso a essas
regiões superiores em que a mãe está, né? Então ele vai fazer uma reflexão sobre essa condição já muito propícia ao adiantamento, à evolução em que ele está, né? Ele vai falar em nosso lar, né? Uma vez acolhidos, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva, né? Então já tem todo esse favorecimento. E ele vai falar dos templos, da cultura, dos momentos de lazer, das casas, né? Das edificações com seus jardins, vai falar da possibilidade das relações edificantes, né? De ter ali conversas com superiores, vai falar sobre a amizade e vai falar muito sobre a oportunidade de ser útil, né? Oportunidade de trabalho, que todos os cidadãos, todos os que estão na colônia espiritual de nosso lar recebem, né? E aí, aí que ele entra com o mais, né? Mas e os que não estão nessa condição, né? E aí que a gente lembra os diferentes estados da alma na erraticidade, né? Então, as diferentes possibilidades do espírito no plano espiritual a partir daquilo que viveu, a partir daquilo que semeou, a partir daquilo que criou para si mesmo, né? E como que se vê, uma vez ultrapassadas as portas da morte, do corpo físico, como se vê na situação no plano espiritual, né? Então ele vai pensar, mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta terrestre, né? Então, e aqueles que não estão ainda em condição de receber esse amparo, que não se interessam por essa situação mais propícia à evolução, né? E esse caminho do trabalho e da reedificação. E aqui a gente vai lembrar também do livro A Gênese, né? Das obras básicas, lá no Código Moral da Vida Espiritual, né? Lá o Kardec vai trazer para a gente uma organização, um tripé, que seria o caminho para que a gente tenha uma vida mais harmoniosa, né? O caminho para a nossa iluminação espiritual, né? Uma vez que nós erramos e todos erramos, qual é o caminho para a redenção? Qual é o caminho, então, para a espiritualização e para a iluminação, né? E esse caminho passa por esses três, por essas três esferas, né? Que é o arrependimento, a expiação e a reparação, né? Arrepender-se do mal, né? Arrepender-se daquilo ou do bem que nós nos omitimos em fazer, né? Do mal que foi gerado pela nossa omissão ou pela nossa ação direta. A expiação em função do fruto desse mal e a reparação, que é nós ativamente fazermos o bem que equilibre esse mal que nós deixamos no mundo, e todos deixamos e continuamos deixando, né? Porque estamos em condição de imperfeição ainda, né? Mas estamos entrando. Só que existe uma posição mental e emocional que é anterior a isso, porque aqui a gente já está entrando no arrependimento, na expiação e na reparação. Mas existem as condições ainda antes do arrependimento, né? E o André Luiz, ele vem falar aqui para a gente, e aí a gente dividindo didaticamente aqui essa explicação do André Luiz, né? Antes do arrependimento, ele vai dividir a situação em duas, porque ele vai falar primeiro daqueles que são ignorantes, e ele vai falar o tempo todo remetendo à infância, né? Remetendo essa infância espiritual, fazendo um comparativo à infância física, por exemplo, né? Inclusive, se em algum momento vocês ouvirem aqui uma batida de porta e um papai, tá? É porque minha filhinha está ali fora vendo a Bela e a Fera com a mãe, mas eu já ouvi ela me chamar algumas vezes, então pode ser que ela intervenha ali, né? Tá, daqui a pouco ela percebe minha ausência, mas a gente vai continuar aqui tranquilamente. É, então ele vai fazer sempre esse paralelo com a infância física, né? Então são espíritos que estão em condições primitivas, que erram e não têm condições ainda de perceber seus erros, ou já têm, mas estão nesse caminho do entendimento, né? A própria razão não acompanhou, o intelecto não acompanhou. Então a gente pode entender essa situação até como inerente da caminhada espiritual. Afinal de contas, a gente não vai olhar para uma criança, por exemplo, minha filhinha agora está com 2 anos e meio, ela já está quase voando, né? Mas um ano atrás ela estava trôpegos, né? Eu não vou olhar para a minha filhinha no chão e repreender ela porque ela tentou andar e não conseguiu, porque ela tentou falar peixe e falou peixo, como ela lamentavelmente não fala mais. Era tão bonitinho, né? Agora ela já fala certo.
Então, a gente não vai repreender a criança pelos seus erros, porque faz parte da caminhada você errar, 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 começar a acertar para então acertar, né? Isso é natural. E aí o André Luiz ele vai falar desse. Então ele fala, né? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento, rudimentos do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida, exoravam o amparo dos espíritos superiores, né? Então, ele vai falar de espíritos que realmente precisam ali ser direcionados. O livre-arbítrio ainda é menor do que o que a gente tem numa fase mais evoluída, né? Então, é ali algo mais conectado à animalidade, entrando aqui no reino hominal, né? Como Kardec muito bem explica ali no Livro dos Espíritos. Então, essa é uma classe, né? Ou melhor, é um momento espiritual. Ele vai falar depois de uma outra situação, diferente dessa de infância, diferente dessa de não compreensão, de não entendimento, de necessidade de um amparo muito mais próximo para que não haja as quedas que são naturais do caminho ali, ou que hajam, mas que haja um aprendizado em cima, né? E aí ele vai definir assim: por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se. Então aqui já não é a situação da criancinha tentando andar ou falar uma palavra e não conseguir. Aqui já é a situação de espíritos que evoluíram em intelecto, já teriam a possibilidade de fazer reflexões acerca dos seus comportamentos e das consequências desses comportamentos para si, para os outros, para o mundo, porém estão em estado de rebeldia, né? Então a gente falou primeiro da ignorância, e aqui ele está falando do outra rebeldia. Outra e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos. Ele vai fazer o paralelo com as associações criminosas, com os delinquentes contumazes, segregados da sociedade sadia. Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades. Então ele vai falar aqui da perversidade como um adoecimento, como uma alma transviada daquele caminho que ela já poderia estar muito bem seguindo, né? E é interessante, enumera essas características, né? Por exemplo, ele fala aqui dos inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, mas ele vai terminar dizendo que, invariavelmente, esse caminho ele vai descambar no remorso e no arrependimento, voltando então para o ciclo da redenção. Então, é mais pavimentado no bem, mas não transvida assim. E nós vemos isso acontecendo, vamos pensar aqui, por exemplo, nos crimes que a gente vê na televisão, nos absurdos históricos que a gente tem notícia, né, que a gente sabe que aconteceram, naquilo realmente relacionado à perversidade, não ao mero erro em função do egoísmo, em função da vaidade, em função do orgulho, que são chagas aqui presentes em todos nós, mas aqui ele está falando do estado muito mais avançado desse adoecimento, que é a perversidade. Mas ele vai dizer que mesmo essa perversidade, ela vai redundar no retorno ao caminho, através do arrependimento, através do remorso, né? E aqui eu me lembrei de um livro que traz muito bem, com imagens muito vivas, né? Com cores muito vivas, assim, que é o livro Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira. Nesse livro, como em muitos outros livros dela, ela vai narrar as experiências mediúnicas dela. Em uma dessas experiências específicas, eu sei que a gente está falando, um exemplo dentro do exemplo, né? A gente já tem exemplo no livro, mas eu achei muito construtivo lembrar disso, né? Ela narra uma experiência em que ela é levada a um local, no plano espiritual, um mentor, e ela se depara com a seguinte situação: são três espíritos que passaram vidas e vidas enganando, levando pessoas à loucura, levando pessoas ao suicídio em função das suas ações. Mas eles já estão nessa primeira etapa da redenção. Eles já estão arrependidos.
Só que o que a gente vê ali não parece algo saudável, não parece algo bom, não parece algo que está no caminho do bem, né? Só que o tempo todo no capítulo ela vai ser lembrada pelo mentor dela de que aqueles espíritos estão no caminho da cura, estão no caminho da conscientização, né? Então, esses espíritos estão num lugar que é uma casa, eles não conseguem sair dessa casa, embora não tenha nada lá que barre eles. É a própria consciência, né? É a própria mente deles que impede eles de saírem dali. E ficam sendo projetadas nessa casa, nas paredes da casa, na verdade, projeção mental deles, os crimes e as consequências dos crimes deles. Quando eles olham para fora, tem uma plantação lá de fora. Só que o que eles veem nessa plantação não é o que está lá. O que eles veem lá são membros de pessoas, né? Lembrando ali os cadáveres, lembrando a morte, as mortes que eles causaram com suas ações, com suas, com a sua invigilância ou, de fato, com a sua vontade de fazer, de se beneficiar em prol do outro, né? E tem uma entidade nesse local que é uma entidade benfeitora, que está ali assessorando e tutoriando esse caminho de reedificação desses espíritos, né? Tentando auxiliá-los. E eles têm uma fome insaciável, né? Como a gente sabe também, muito bem através do André Luiz, inclusive, acontece, né? Com aqueles espíritos mais ligados à matéria. E essa entidade tenta alimentar essas três entidades, né? Esses três espíritos. Só que ela vai servir um caldo, e aí quando eles pegam esse caldo, o que eles enxergam lá também são dedos, olhos, né? Tudo que lembra a morte, tudo que generação. Então, é um estado de enlouquecimento, é um estado de loucura. E quando a gente olha a situação, a gente fala, meu Deus, esses espíritos estão completamente perdidos. Mas vejam, e a gente é lembrado lá pelo mentor da Ivone do Amaral Pereira nesse trecho do livro, né? Esses espíritos já fizeram avanço, eles já estão mais próximos da remissão, eles já estão mais próximos da sanidade, porque os atos deles já os incomodam. As consequências desses atos afligem eles. Então, isso já é sinal de progresso. Vejam como o nosso olhar ele tem que ser mais amplo, né? E a gente é lembrado o tempo todo disso pela doutrina espírita, né? Para nós termos um olhar de mais alto, né? O Kardec lembra a gente disso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do ponto de vista, né? Que ele usa aquela metáfora de subir numa montanha para enxergar a cidade de longe, né? E aí, de repente, os problemas já não são tão grandes, as edificações já não são tão assim opressoras. E é a isso que a doutrina espírita nos convida, que a gente enxergue a vida e os acontecimentos da vida de mais longe, ou, melhor dizendo, de um panorama mais alto, do panorama mais espiritualizado, né? Nós vamos adquirindo ferramentas para isso através das informações que a doutrina espírita nos traz. Então, o André Luiz vai fazer essa diferenciação, né, dos espíritos antes ainda do estágio do arrependimento, mas ele vai dizer que ele vai focar nessa segunda ordem, né, aqui no relato dele. Os infelizes a que aludimos, ele vai dizer, provinham, porém, de outras origens, né? Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbados e os impenitentes. E essa expressão aqui que define muito bem, né? De alma impermeável às advertências edificantes. Impermeável, naqueles, né? Que ainda não se permitem permear, tocar pelas tentativas e muitas possibilidades que a espiritualidade superior nos possibilita, né? Nos leva a ter de redenção e de melhoramento, né? Então, é justamente nesses perversos, justamente nesses empedernidos aqui que vai estar focada a lição que o André Luiz vai receber e vai nos trazer aqui com o seu relato, né? E aí, então, o André Luiz ele começa a fazer alguns questionamentos, ele com ele mesmo, né? Pensando nesses perversos, né? Nesses delinquentes, como ele fala aqui. Por que motivo se demoram tanto no hemisfério obscuro da incompreensão, adiam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Então ele começa a fazer essas indagações, mas vejam que são indagações que têm um cunho de julgamento, ou um cunho de sentença, né?
E aí ele vai receber uma baita lição do Calderaro, que está orientando ele nessa assistência, né? E aí o Calderaro vai falar, olha, André Luiz, antes de mais nada, modifiquemos o conceito. Então ele já assim passa a introdução da lição ali para antes de mais nada, modifiquemos o legítimo de auxílio aos espíritos sofredores. E eu entendo que isso aqui ele está falando para todos nós, né? É para que nós possamos também ser instrumento de auxílio aos espíritos sofredores desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então ele falando, Luiz, olha, antes de você começar a julgar, pensa que você está lidando com seres doentes, são doentes da alma, são doentes da psique, são pessoas que estão numa condição de completo estilo mesmo. Então aí ele já coloca a semente do ensinamento, né? Isso aqui, também fazendo uma outra associação, me lembrou ali o livro Boa Nova, né, do espírito Humberto de Campos, psicografia também do Chico Xavier. Então Humberto de Campos ele vai narrar a situação em que Pedro se recusa ali, aquela passagem do lavagem de pés, né? Não, você, mestre, lavar os meus pés de jeito nenhum. E ele começa a enaltecer e fala, eu nunca vou te abandonar. E aí ele começa a se enaltecer como seguidor de Jesus. E Jesus vai falar para ele, Pedro, você vai descobrir em breve que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, até a gente tem uma similaridade de termos aqui, né? Jesus também está falando sobre a perversidade, dando uma lição ali para Pedro. E esse capítulo ele vai evoluir, nos levando à situação da negação de Jesus e Pedro. Esse capítulo, inclusive, que deixa a gente assim, é, sem respirar, né? Porque vai escalando, vai evoluindo, a gente vê o Pedro entrando naquela situação ali, de uma forma que a gente se conecta muito bem, inclusive, com a situação. E aí ele para, depois da terceira negação, vem a voz do mestre ali de novo na cabeça do Pedro. Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E aí ele consegue conectar-se aos erros das outras pessoas no mundo, perceber que ele é uma pessoa no mundo que está errando também. Perceber que ele também tinha doenças psíquicas e espirituais, perceber que também ele ainda não estava na condição de espírito perfeito. Isso torna ele mais indulgente, né? Então, muito no mesmo caminho aqui do que o Calderaro vai trazer para o André Luiz, né? Então, a partir daqui, né, feita essa toda essa preparação, né, e são de fisiologia, né, fisiologia, que eles vão falar de cérebro aqui, como o André Luiz muito bem traz nos livros dele, no dicionário entender direitinho o que ele está falando, né? Sobretudo alguns livros, né, nos domínios da mediunidade, por exemplo, ali a gente precisa do Google, ali da Wikipédia, mas é muito interessante a gente ficar a par com o que ele está trazendo, né? E ele traz muito bem esses conceitos científicos, fazendo a conexão, a devida conexão com os conceitos espirituais, com os conceitos espíritos, né? Então, eles vão para um hospital e começam a observar um doente. É uma pessoa que está ali numa situação de sofrimento e também de sofrimento mental, né? Sofrimento físico e mental. E então ele vai falar, né? Penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano. Então tem esse espírito encarnado que está ali doente, adoentado e fragilizado, abatido e pálido, e tem uma entidade desencarnada que está conectada a ele, né? Em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber, com os olhos físicos, a presença do companheiro de sinistro aspecto.
Aí, olha que interessante isso aqui, que marcante, né? Pareciam visceralmente jungidos uns aos outros, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçava desde o tórax à cabeça. Então, tá falando um processo avançadíssimo aqui de obsessão, né? Pens- Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Olha só, tal a conexão. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Espiritualmente, estariam de contínuo, perfeitamente identificados entre si, observando-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais. Então, ele observa essa cena pitoresca, né, e assustadora de um espírito completamente conectado ao outro, né? E aí o Calderaro vai direcionar o olhar do André Luiz. André Luiz foca no cérebro, primeiro do encarnado, né? O André Luiz vai olhar ali para o cérebro e ele vai fazer as definições, né? E aí ele vai falar o seguinte: bom, observei o que eu já tinha visto de outras vezes, né? Ele vai falar de todas as partes do cérebro e tal, mas o Calderaro vai direcionar mais. Observa a sinalização. A sinalização. E aí ele vai perceber, então, através da iluminação do cérebro, de quanto cada parte do cérebro estava iluminada, que é possível dividir o cérebro dessa forma em três. Isso é muito importante a gente saber, né? A nossa ciência, a neurociência, também faz essa divisão, também faz essa acepção, né? De divisão do cérebro em três andares, que é o que ele vai trazer aqui para gente. Então, ele vai dizer, o cérebro dividido em três regiões, né? O lobo frontal, então a gente pode pensar na parte mais superior, né? Mais acima aqui do cérebro. O córtex motor, do córtex motor até a medula espinhal, uma parte mais central aqui, e os gânglios basais, né? É uma parte mais inferior, mas aqui embaixo, né? A parte onde está localizada a amígdala da gente. E Calderaro vai trazer a explicação do funcionamento de cada uma dessas regiões, espiritualmente falando. Antes disso, o André Luiz vai falar fisiologicamente, né? É, dos centros motores, depois da morte física, o que há de mais o reencontro com a alma. Aprendemos que o organismo, aí ele vai dizer que perispiriticamente a estrutura é a mesma, né? Quando ele observa o desencarnado, sendo orientado ali pelo Calderaro, ele observa a mesma divisão. E a parte aqui superior, ela brilha mais, né? Ela emite mais luz. A parte central, ela emite um pouco menos, e a parte basal aqui emite um pouco menos. E ele vai explicar que, e aí já trazendo também outros conceitos, né? Isso a gente tem muita explicação bem didática sobre isso, inclusive na internet, né? A gente sabe que o lobo frontal, ele é responsável, por exemplo, pelo nosso interesse em coisas que a gente não vê outros seres da criação aqui no nosso mundo tendo interesse, né? Por que a gente dá dia por uma música, uma poesia? A empatia, né? A gente falava, né, Francisco, mais cedo, da situação triste que está acontecendo com os nossos irmãos gaúchos e que comove a todos nós. O que traz para a gente um movimento tão forte no sentido até de nós nos colocarmos, talvez, em situação de risco para auxiliar o outro, né? Essa empatia tão marcante. Embora a gente veja também os rudimentos disso em algumas espécies animais, rudimentos, né? Mas a gente vê isso de maneira muito mais marcada, né? Sem comparação nos humanos. Isso tudo está localizado, né? O centro dessas sensações, desses sentimentos, dessas movimentações, é essa parte superior do cérebro que é o lobo frontal, né? Essa parte intermediária, essa parte central, né, que ele vai falar aqui, que é o córtex motor, ele é responsável justamente pelas nossas vivências aqui do dia a dia, né, aquilo que eu preciso fazer agora. Então, pensei em pegar essa caneta que estava aqui na minha frente, meu cérebro vai mandar uma mensagem ali que vai movimentar os meus músculos até o objeto. Então, tudo isso quem faz é essa parte central aqui, né? E está relacionado à memória mais recente também, né? A memória mais de curto prazo. E essa parte basal, né, os gânglios basais, a amígdala, ela está relacionada
as questões mais instintivas, né? Tanto que essa parte mais inferior do cérebro, ela é chamada de cérebro reptiliano, porque nós vemos uma evolução no cérebro, né, conforme a evolução fisiológica das espécies, né? Um cérebro mais primitivo nos répteis, os mamíferos já têm um cérebro mais evoluído e nós humanos temos esse cérebro mais evoluído do que todos os outros mamíferos, né? Então, essa parte inferior do nosso cérebro, ela é muito parecida à de um jacaré, né? De um lagarto. É o cérebro reptiliano. A gente tem isso na gente ainda como estrutura fisiológica, né? Como estrutura cerebral, né? Então, são esses três andares, né? E aí, o, o Calderaro vai trazer, então, a explicação espiritual de cada uma dessas estruturas, né? E ele vai fazer isso de uma maneira muito poética, porque ele vai dizer para a gente que essa parte superior, ela tá ligada ao nosso futuro, essa parte central está ligada ao nosso presente, e essa parte inferior ligada ao nosso passado. E isso é perfeitamente reconhecível nas funções dessas estruturas cerebrais, né? Tem os instintos aqui, essa resposta de fuga, luta ou paralisação, né, que todos nós temos ainda. Por exemplo, se alguém arremessa algo contra a gente, né, a gente vai se defender ali. Isso é comandado por essa estrutura inferior e está presente lá no lagarto, está presente no cachorro, está presente no pássaro, está presente na gente. É o passado, né, que é útil, né? Ele não está aqui dizendo que a gente tem que desacoplar essa estrutura. Isso nos é útil, né, é necessário. Essa parte mais intermediária, né, central, que são essas funções do dia a dia, né, funções motoras, é o presente, é o que eu tenho que fazer agora, hoje, né? Funções relacionadas ao nosso ego aqui no mundo, inclusive, na necessidade de interagir, de viver e conviver. E a parte superior, que já aspira um futuro mais luminoso, que já nos situa com pelo menos o dedo mindinho ali de um dos pés nessa zona da angelitude, né? Já que a gente sabe que está preso aqui entre... Preso não, né? Estamos evoluindo e, no momento, entre a animalidade e a angelitude, né? Então, essa parte superior do cérebro já nos direciona para esse nosso futuro mais puro, esse nosso futuro mais elevado, né? Então, nós temos tudo isso constituído em nós. E aí o Calderaro vai fazer a comparação dessas estruturas com um castelo, né? Falar que a parte inferior é um porão, né? E aqui a gente tem um primeiro andar e um segundo andar, né? Que seria essa parte do lobo frontal, essa parte mais evoluída. E aí ele vai olhar, né? E remeter novamente às entidades, a encarnada e a desencarnada, que estão sendo observados ali. E ele vai dizer que eles despencaram do segundo andar, caindo para o porão, né? Despencaram do segundo andar, caíram nesse primeiro andar, não conseguiram se manter ali, nem nesse automatismo, né? Se a gente pensar, o que seria situar, né, a nossa atenção, situar os nossos esforços, a nossa energia no, nessa parte mais superior do cérebro. É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Buscando e usando nosso tempo para falar sobre evolução espiritual, falar sobre o espírito, falar sobre a nossa condição de espírito, sobre as lições dos espíritos superiores, sobre as lições de Jesus, buscar nesses exemplos a fonte para que nós também nos comportemos de maneira mais adequada e conquistemos esse futuro melhor, né? Isso seria a gente iluminar, isso é a gente fazer um esforço de iluminação e fortalecimento, né? Lembrando que o cérebro é uma estrutura física, né? Então, psiquicamente, mas também fisicamente, a parte que eu reforço, ela é fortalecida, né? Exatamente como o nosso músculo do braço, por exemplo, fazendo um exercício, né? Então, reforçar essa parte superior do cérebro é nós nos engajarmos mais em atividades desse tipo, de auxílio ao próximo, de compreensão, de perdão, de frente a uma dificuldade, entender, buscar compreender, né? Usar da caridade, né? Ou dissecando ali a caridade, como os espíritos fazem no Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão, né? Então, exercer essas qualidades que nós já temos a possibilidade de exercer, né? Amar, né? Em última instância, exercer o amor
é fortalecer essa nossa estrutura cerebral, tanto perispirítica quanto física, superior, que é superior, né? E aí, só um parênteses interessante, a Anete Guimarães, né, que é uma palestrante espírita, que também traz muito essa veia científica, né, para suas palestras, ela tem uma palestra muito intrigante que ela vai falar sobre a dor, né? A dor, ela é todos os sinalizadores da dor ali que a gente precisa receber, mais uma vez reforço, né? A gente precisa disso, mas eles são todos disparados por essa parte mais inferior do cérebro. E aí, nessa palestra, ela disse que argumentava com um colega de faculdade como que ela poderia provar que uma frase de Jesus era verdadeira cientificamente. E ela vai falar da aflição, né, dos bem-aventurados os aflitos, e vai falar do jugo e do fardo, né? Então, ela busca provar através dos argumentos que a dor pode ser menor através da fé. E como que ela faz isso? Justamente dissecando nessa palestra, né, falando sobre essas estruturas cerebrais e mostrando que quanto maior a atividade na parte superior do cérebro, menor a atividade na parte inferior do cérebro. E a gente tem indicações químicas disso no cérebro, né? Que, de fato, quem medita, quem ora, consegue diminuir a dor, porque está focando numa parte do cérebro que é menor. Então, temos até um antídoto, se não um antídoto, pelo menos um lenitivo, né? Um analgésico espiritual para a dor, através da nossa fé. Algo que Jesus já falava para a gente também. Algo que a gente já ouve aí há mais de 2000 anos. Então, o reforço dessa parte superior do cérebro, ele nos conecta a esse nosso futuro mais luminoso. E o que que seria a gente viver numa zona mais intermediária, né? E aí, por escritos do André Luiz, do Emmanuel, da Hermance, que também aborda muito bem esse tema, a gente consegue entender que boa parte, a maior parte da sociedade terráquea, né, desse nosso planeta aqui, está nessa condição de foco maior numa zona intermediária. Essa zona intermediária, lembremos, é a do automatismo, é a do dia a dia, né? É daquilo que eu tenho que fazer hoje e agora para que as minhas necessidades, ou mesmo dos meus, né, sejam atendidas, mas muito ligado ao aqui e agora, né? Então, isso seria a gente habitar pouco o segundo andar e habitar mais o primeiro andar, né? É eu olhar o que eu tenho que fazer no dia de hoje, para o que eu preciso para amanhã, para as minhas necessidades imediatas, né? O imediatismo. E esse terceiro andar, ou melhor, esse porão, né, essa parte inferior, já seria um descambamento, uma queda para uma condição inferior de vivência, né? Uma condição animalesca, uma condição instintiva, aquela condição do bateu, levou, a condição do eu quero o bem para mim, independente do que isso cause aos outros, né? E aí o Calderaro vai situar essas entidades exatamente nesse estágio, né? Com o reforço desse porão mental, né? Dessa zona da amígdala, dessa zona do cérebro inicial, como ele coloca aqui, que nos iguala à animalidade, né? Então, muito interessante essa explicação aqui do Calderaro, né? Desse futuro, presente e passado. E muito interessante a gente pensar no que a gente pode fazer no nosso dia a dia para fortalecer, para dar mais musculatura para isso que a gente já quer, né? Nós queremos, obviamente, ir para nosso lar, né? Talvez vocês que estejam no Rio de Janeiro, né? Tem o André Luiz situa ali, né? Mais ou menos ali no por cima do Rio de Janeiro. Talvez vocês vão para lá, ou talvez vá para uma outra, né? A gente deve se visitar em algum momento. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Que a gente esteja numa situação que nos possibilite, que nos dê possibilidade de trabalhar no nosso bem, de trabalhar no bem, de trabalhar para o bem, quando a gente estiver no plano espiritual e já daqui, né? Então, aqui nós temos uma explicação que passa pela ciência, mas é uma explicação moral, né? Aqui nós temos lições morais, né? O André Luiz não tem ociosidade nessas explicações, né? Às vezes a gente pode se perder um pouquinho nos termos aqui, mas quando a gente pega aqui o apanhado,
é o que a gente tem de lição, é o que que nós podemos fazer para nos tornarmos seres mais pertos do futuro que a gente já quer, e não do passado, que a gente sabe que teve, mas que sabemos que não nos convém mais, né? Bom, são 15 para as 9 horas. Eu até bati um papinho rápido com meu amigo Francisco aqui, perguntando se faria sentido eu abrir aqui, né, perguntar se alguém quer fazer alguma intervenção, algum comentário, alguma pergunta, né? Então, esse momento eu faço isso. Eu questiono se alguém quer trazer também o seu entendimento ou trazer alguma dúvida aí para a gente debater. Aqueles que quiserem perguntar alguma coisa ao Milton, algo, colocar algo em termos do capítulo, ou alguma dúvida, é só abrir o microfone, a palavra está franqueada. Da minha parte, não tem nada para perguntar, não. Estou adorando aí o estudo aí do Milton. Para mim, está tranquilo. Interessante também, né? Também gostei demais da abordagem. Acho interessante que você faz esse passeio com as obras básicas, né? Que no meu entendimento, é o fundamental que a gente precisa fazer, né? Trazer essa obra básica e mostrar o quanto que André Luiz está dentro do que Kardec já nos trouxe. E eu acho interessante também, como você situou, que esses irmãos, eles são doentes, como nós, né? São doentes espirituais, que se mantêm ainda presos a atitudes que, como nós mesmos, né? Ainda não nos convém. Você mesmo citou a questão do Rio Grande do Sul, e a gente sabe que dentro da solidariedade imensa que acontece, existe também desvios graves, né? De atitudes, de comportamento. E que o nosso papel como espíritas, que já temos um pouquinho mais de entendimento, talvez não ainda atitudes totalmente superiores, mas já entendimento, é de não julgarmos, porque somos doentes ainda, né? Somos crianças espirituais, somos doentes, ainda estamos presos nesse passado, nesse cérebro reptiliano, né? Em atitudes ainda que a gente ainda repete sem muito autocontrole, muito autodeterminação, muito autoconhecimento. Então, acho que o importante também é a gente pensar nisso como uma doença, né? Uma doença e não um julgamento. Além de, acima de tudo, a caridade, como você citou muito bem, né? A caridade, a compreensão, a indulgência. E se não pudermos ajudar com nada, que pelo menos façamos uma prece e não uma crítica. Achei excelente. Só queria fazer esse pequeno comentário. E esse capítulo, acho que nos mostra também que, como ele fala em sintonia, né, dos cérebros, né, do encarnado com o desencarnado, mostra a importância de termos pensamentos bons, né? Estarmos em sintonia, numa sintonia melhor, em oração, pensando, procurando nos afastar dos maus pensamentos, porque mostra justamente como as sintonias iguais elas vão se unir, né? E o esforço que a gente tem que ter para melhorar é também para tentarmos sermos mais positivos, pensarmos em coisas melhores, nos afastarmos dos maus pensamentos, porque vai auxiliar muito, a gente não está conectado com esses espíritos de vibrações piores ou menores, né? Eu achei que o capítulo nos mostrava muito isso também. O Milton, você citou a Nete Guimarães, né, uma palestra que ela fala, né, sobre o jugo de Jesus. Ela fez essa palestra aqui no Fraternal. Ela esteve aqui conosco, ela fez essa palestra aí. Ela replicou essa palestra para a gente. E ela falou que uma coisa para a gente, eu não estou lembrando direito,
mas para a gente dar uma, entre aspas, quebra nessas amígdalas, né, desse cérebro reptiliano, é para a gente fazer coisas diferentes. Por exemplo, se a gente anda sempre pelo mesmo caminho, faz um caminho diferente. Se a gente escova dente sempre com a mão direita, escova com a esquerda, para a gente dar uma quebrada nesse cérebro reptiliano, para dar uma, né, enganada, vamos dizer assim, nele, né? Dá 10 passos para frente, andam alguns para trás. Isso vai dar uma despertada. Uma coisa assim, eu estou lembrando vagamente, né? Mas essa palestra ela falou aqui, deu umas dicas para a gente, como que desse assim, dar uma, como se fosse uma enganada nesse cérebro, né? Que a gente sempre faz a mesma coisa, de repente fazer coisas diferentes, né? Para dar uma desestrutura nele, né? Para a gente avançar um pouco mais. Se eu não me engano, ela falou mais ou menos sobre isso. Bacana. Isso que eu não vi, eu não lembrava da Anete falando isso na palestra, não sei se nessa outra ela fala também sobre isso, mas eu já li sobre esse fato, Francisco, inclusive, né? Isso tira a gente do automatismo, né? É justamente isso bom, eu tô aqui no modo piloto automático, né? É o que a maioria de nós, né? E aí falando nós como humanidade do planeta Terra, nesse momento situados no planeta Terra, fazemos, né? Automatismo, né? E aí essas diferentes, né? Tomar um caminho diferente, fazer de um jeito diferente, dá uma forçada na gente em pensar no que a gente está fazendo, né? Tem até aquele conceito do mindfulness, né? Que é você se concentrar naquilo que você está fazendo. Né? Isso aqui é terrível para levar a gente para o automatismo, né? Que a gente está aqui fazendo uma coisa, está com o olho aqui, vai passando a tela aqui e fica preso. Né? Então, atitudes como essa levam a gente, de fato, peraí, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, né? Por quanto tempo eu estou fazendo, como eu estou fazendo, quais são as repercussões disso, né? E aí, conectando isso com o primeiro comentário, quem que falou antes da Ana Maria, que para mim não apareceu aqui o nome? Helena, Falou Helena. sobre Helena. o Rio Grande. Helena, né, isso que você falou foi tão interessante, me deu um start aqui, né, de é, é, as coisas, as atitudes ou muito em prol do bem ou muito em prol do mal, que normalmente a gente vê em situações como essa, né, de catástrofe, em situações muito fortes, a gente sempre vê isso. Pessoas que fazem aquilo que a gente fala, meu Deus, isso é inimaginável, né? Como que alguém é capaz de fazer isso para o mal? Ou o contrário, meu Deus, como alguém é capaz de fazer isso para o bem? Né? Então, fazendo esse paralelo aqui com a lição que o Calderaro traz para a gente, dá para a gente imaginar o seguinte: as pessoas estando no automatismo, uma situação dessa, ela mexe com o automatismo, porque aí já não, o dia a dia já não é mais o mesmo, né? Eu já não almoço da mesma forma, eu já não vou para o trabalho da mesma forma, eu já não vou dormir da mesma forma, eu já não estou na sala com os meus familiares da mesma forma. Então, esse automatismo ele é totalmente desestruturado. Então, ou a gente vai para o andar de cima ou vai para o andar de baixo, né? Porque esse do meio, ele está completamente bagunçado. E aí tem aquelas pessoas que vão olhar a situação e falar: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso sair daqui. Eu estou numa situação de conforto, eu estou numa situação de segurança e tem pessoas que são irmãos meus, irmãs minhas, passando por isso. Eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa e vão para o andar de cima. E tem as que vão falar: opa, esse é o momento para eu me beneficiar, sim. né? Em meio ao caos, eu vou conseguir me beneficiar e descem para o andar de baixo, né? Então, vejam como a gente lembra, né, de como essas comoções elas são necessárias Sim. para dar essa mexida no carpete ali, né? Aquela batida no carpete ali e levar a gente para nos reconhecer o que nós temos em nós, né? Pô, o que eu tenho é bom, o que eu tenho não é tão bom assim, então tenho que trabalhar, né? Bem propício do Muito momento, né? bom. Desse momento de transição planetária, né? Que vai dar essa sacudida naqueles que Exato. estão nas suas últimas oportunidades, né? No planeta, né? Interessante, Exatamente. porque o André Luiz é essa mente investigativa e curiosa o tempo inteiro nesses livros, né? E por muitas vezes ele é, puxa um pouquinho a corda dele para ele se situar no tempo e no espaço. Aqui nesse livro mesmo,
me chamou logo a atenção, logo no início do capítulo, aquele parágrafo em que o Calderaro sorri e fala assim: vamos pensar um pouquinho diferente, que eu acho que, inclusive, tem a ver com essa questão que o Milton e que a Helena também estavam comentando agora, de nós ressignificarmos esse nosso olhar, né? De como, né, não ver a loucura, não ver só o desespero, não ver só a enfermidade, mas de ter um olhar diferenciado, porque com a curiosidade do André, né, ele quer que a coisa seja, às vezes, imediatista, porque ele tem sede de saber, né? Ele tem a vontade de aprender mais e mais. E ele quer fazer isso muito rápido. Então, é interessante que a cada livro e a cada capítulo que a gente estuda, nós percebemos esses orientadores fazendo com que André se limite um pouco mais a focar, né, naquilo que precisa ser focado, que é muito o que a gente faz. Às vezes a gente se perde, como o Milton falou agora, que você pega o aparelho celular e você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e olhando ainda, né? E de repente passa uma mensagem ali, você quer olhar, e eu acho que aí vem os nossos, como esses orientadores falam para André, os nossos mentores espirituais devem estar tendo um trabalho hercúleo, como dizia uma amiga minha, de conseguir fazer com que a gente aterre, né? Sintonize. Então, esse parágrafo, eu acho que quando ele fala que é imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. É ter um olhar diferenciado por aquele que sofre, e não só o encarnado, mas o desencarnado também. Eles estão ali no processo de arrependimento dele, né? Como o Milton falou, é longo para cada um de nós, né? E você vê que desde a época de Jesus, quando João Batista anunciava a vinda de Jesus, né? Está lá em Marcos, no capítulo 1, 17, em que ele diz: arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Era o que para que a gente fizesse esse processo de olhar, né, com carinho o tempo de cada um. E nós só projetamos olhar para fora. Daí nós somos muito julgadores, e faz parte do imediatismo do ser humano, né? Quando ele olha o erro do outro, ele não se projeta para dentro para ver que talvez a condição do outro, como o Milton falou, é uma caminhada diferente. Daí, Calderaro, quando começa aqui, com a André Luiz analisando, quando ele bota ali o arrependimento, porém, é caminho para a regeneração, ou seja, para a transformação, mas nunca passaporte para o céu, esse reino de Deus, né, para esse crescimento moral. Aí você vê como tudo está ligado uma coisa à outra, né? Daí ele está aqui aquele quarto preso, vivenciando o princípio do arrependimento deles, que começam ali, conviver com a consciência. Muito bom, Newton. Gostei, Newton. Maravilha, não, agradeço. E aí, só um último comentário que a gente fica assim, né? Vai Eu surgindo as ideias, esse assunto é tão rico, Milton, né? oi, Oi, Maria. eu quero ressaltar, antes da prece final, algumas coisas que eu fui registrando aqui e que gostaria muito de acrescentar à prece, mas eu não teria desenvoltura necessária para colocá-las na prece. Então, eu escrevi aqui pensando no pense o bem, fale o bem, faça o bem, viva o bem. Seguindo os ensinamentos do Cristo, que foram reforçados de uma maneira linda pelo Calderaro no nosso estudo, que é o do não julgar, né? A compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância, o desespero como enfermidade,
a cegueira do espírito como fruto de uma espessa ignorância. Porque se atendendo e aprendendo e tentando seguir essas noções, essas lições do Cristo, nós basicamente estaríamos e estaremos, se nos dedicarmos a isso, orando e vigiando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nós cultivaríamos em nós o amor, a caridade, o perdão, e dessa forma estaríamos ativando a parte superior do cérebro, visto que nós só estaremos enviando para o nosso cérebro coisas positivas, coisas boas, que melhorariam, com certeza, né, a nós mesmos, e que essas luzes se estenderiam por toda a humanidade, acabariam iluminando, né, a cada um de nós, as pessoas que estivessem à nossa volta, e assim por diante. É isso que eu gostaria de comentar. Faz, Milton, Maravilha. você ia falar algo. Acho que não tinha jeito melhor da gente terminar, né? É isso, né? Acho que no fim a lição é essa, né? Amor, né? E como a gente ainda não consegue fazer isso em sua plenitude, a gente vai fazendo com que a gente já consegue alcançar e reforçando, almejando essa construção, né? Essa subida aí desses andares, né? E o reforço desse andar superior. Acho que o André Luiz traz Devagarzinho muito a bem gente aqui isso vai pra gente. subindo degrau por degrau, cai um Vamos bocadinho, subindo. sobe de novo, não é mesmo? Um ajuda o outro, apoia e a gente vai. Isso, exatamente. Milton, mais alguma coisa, querido? Não, só agradecer muito vocês, viu? Porque a gente, quando vai fazer um estudo como esse, a gente dá uma mergulhada aqui, né? E é muito necessário para a gente dar essas mergulhadas, né? Relembrar esses conceitos, trazer para a nossa vida aqui. Os meus últimos dias aí foram muito melhores porque eu fui convidado para estar aqui com vocês falando sobre isso e estar aqui com vocês hoje reforça isso. Então, muitíssimo obrigado. Um abraço caloroso aí de 40 graus do Maranhão para todos, viu? E estaremos Nós que juntos aqui mais um agradecemos. pouquinho à frente. Isso, é isso que eu ia falar com você, convidar você para que você abra um espaço na agenda para o livro Libertação, para que nós possamos manter essa parceria junto, né? Aí o Chico, a Helena depois já vai fazendo a grade e o Esse vai convite vai terminar para você. Esse termina em outubro. Isso, aí você abre lá um espacinho, tá bom? Com certeza, já pré-agendado já estamos Isso. combinados. Obrigado. Mas em agosto eu já tenho marcado Já aí vai com vocês dando uma de novo. olhadinha no índice para ver qual que você vai querer. É verdade, já fala logo. Verdade. Então, muito obrigado, meu amigo, por tudo que você Obrigado. trouxe para dividir conosco, por essa parceria muito amiga e gostosa, né, de estudarmos juntos, cada um num estado diferente, né? Lembrarmos, antes da prece final, que domingo teremos na nossa casa o professor, o Dr. Paulo César Frutuoso com o tema Evidências da Imortalidade. É um seminário gostoso, vai iniciar às 10 horas da manhã, mas a casa vai estar desde cedo aberta, com café da manhã, aquelas nossas guloseimas, suco, chocolate quente, aquele café gostoso, para que nós possamos, antes do seminário do Dr. Paulo César Frutuoso, bater aquele papo amigo ali no hall ali da cantina. Então, estão todos convidados, né? Falar também que na próxima semana vai ser o nosso irmão Marcelo Uchoa. Não, semana que vem é feriado. Ah, é feriado. E eu não estou esquecendo que o nosso tem feriado, depois do feriado que vem o Marcelo. Então, que nós possamos passar a palavra para a nossa querida Antilu, para que ela faça o encerramento do nosso estudo. Só nos resta agradecer, Senhor,
por esse banquete espiritual que acabamos de receber. Quantas reflexões, quantos ensinamentos, e cada vez mais o estudo dessa obra maravilhosa tem nos feito refletir e espero que desenvolva em cada um de nós, esperamos que desenvolva em cada um de nós o desejo de sermos um pouquinho melhores a cada dia, compreendendo melhor os nossos irmãos que caminham ao nosso lado e que, porque não conseguiram ainda atingir o pouquinho de compreensão que nós estamos buscando atingir. Agradecemos ao nosso querido, já podemos chamá-lo de querido, né? Tão presente em nossa casa, Newton, pela sua participação, e agradecendo pelo ambiente de paz, de luz e de amor que podemos vivenciar nesta noite de hoje. Por tudo isso, Senhor, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje, dando-lhes graças a Deus, e que assim seja. Obrigado, Lilu, obrigado a todos. Milton, mais uma vez, reiterando, né, nossa gratidão, nosso agradecimento. Um abraço fraterno aí para toda a sua família